Oi, turma, bom dia. Como é que vocês estão no oitavo ano? É a turma que menos está participando, tá bom? Tô sentindo bastante falta de vocês. Pessoal, nós já corrigimos o livro de língua portuguesa, acabou. Agora vamos pro livro de gênero, capítulo 3. E olha só, semana que vem tem teste. Estudem o capítulo 3 de gênero de língua portuguesa pro teste, tá bom? Então, vamos ao nosso gênero biografia. Vocês já compreenderam a importância da biografia, a diferença dela para a autobiografia, não é? Biografia, eu falo de vocês. Conto a história de vocês. Autobiografia, auto é de si. Eu conto a minha história, tá bom? Então, a importância da biografia é porque a gente deixa registrado coisas sobre as pessoas. E a biografia pode ser feita sobre qualquer pessoa. Tá bom? Vamos lá? Texto 1, sobre a Carmen Miranda. Quem era a Carmen Miranda? Vocês descobriram? Vocês foram ver a foto da Carmen Miranda, pessoal? Olha só, lá no grupo, eu vou dar uma palhinha para vocês sobre o que vai cair, quem eu quero que vocês estudem. Tem alguns nomes muito importantes que eu preciso que vocês vejam para estudar para o teste. Por que essa insistência em foto? Porque vocês precisam reconhecer algumas pessoas por foto. É muito importante isso, tá bom? Então, vamos lá. Na página 21 do nosso livro tem o texto. Página 22 tem o dever. Do ponto de vista econômico, o que diferenciava Carmen Miranda dos artistas da época? Olha só, ao contrário dos artistas da época que recebiam por apresentações, Carmen Miranda foi a primeira cantora a fechar um contrato profissional com uma rádio. Então, normalmente, naquela época as pessoas, elas iam aos locais e se apresentavam. Elas iam ao rádio e se apresentava e ganhava por aquele dia. Carmen Miranda foi a primeira a fechar contrato, a ter exclusividade com alguém, tá bom? Que atividade provavelmente a mãe de Carmen Miranda exercia? Olha só, mãe de família. Porque o texto deixa bem claro que ela passava dificuldades, não é? E eles tinham dificuldade financeira. Então, com certeza, a mãe não trabalhava, precisava cuidar do lar. Por que Carmen Miranda, no início de suas atividades profissionais, fora da música, teve dificuldade em se adaptar ao trabalho? Porque por causa da vocação dela, que a vocação real dela era cantar. E ela passava a maior parte do tempo cantando, então ela teve muita dificuldade em se dedicar a outros trabalhos. Põe isso aí. Como foi o início da vida profissional de Carmen Miranda, já como cantora? Olha só, apesar dela ter chamado a atenção do Josué de Barros por causa da voz muito bonita, o início dela não foi de sucesso. Só depois, em 1931, que diz aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. No sétimo parágrafo, olha só, acompanha lá comigo. Vou até marcar aqui. Carmen gravou seu primeiro disco com o samba. Não vai-se embora, além do choro, se o samba é moda. Porém, seu sucesso aconteceu somente em 1930, com a gravação da marcha carnavalesca. Quase que não sai a palavra, né? Carnavalesca. Pra você gostar de mim, tá aí, de Joubert de Carvalho. Aqui deixa bem claro que ela só teve sucesso em 1930, nesse parágrafo aqui, né? E aí que ela teve sucesso. Mas a carreira dela começou aí? Nos outros parágrafos você percebe isso, tá bom? A vida pessoal e a vida profissional de Carmen Miranda tem algo em comum? Gente, não tem. De maneira nenhuma. Enquanto tudo dava certo profissionalmente na vida dela, ela era um desastre no casamento, ela tinha problema cardíaco sério,
que levou ela à morte aos 46 anos de idade, né? Então, a vida profissional era maravilhosa e a vida pessoal não era maravilhosa. Então, tinha um contraste aí, tá bom? Vamos pro texto 2. O texto 2 é sobre quem eu amo. Todo mundo sabe que eu amo Machado de Assis. Eu acho os livros de Machado de Assis muito detalhistas. Às vezes se torna pesado, cansativo. Mas o que me chama a atenção nos livros de Machado de Assis, apesar de serem cansativos, a criatividade dele, a facilidade dele captar o tempo e a facilidade que Machado de Assis ele tem de deixar perguntas na nossa mente, de fazer com que a gente se questione, tá bom? E aí, aqui conta um pouquinho da história dele. Pessoal, Machado de Assis pra mim é o cara, né? Vocês sabem que eu falo dele o tempo todo, então não vou repetir tantas coisas que eu já disse dele. Vamos pro texto. Porque, segundo o autor, Machado de Assis estudou sob condições pouco favoráveis. Gente, segundo o autor, ele quer saber. Porque ele dispunha de poucos recursos, tá bom? E ele precisou trabalhar logo muito cedo. E aí não tinha como ele se dedicar integralmente ao estudo. O que Machado de Assis e sua esposa Carolina tinham em comum? A afinidade pela literatura. Carolina também era fascinada pelo mundo da literatura. De acordo com o autor, é difícil o enquadramento de seu legado em um único gênero. Ao longo do texto, quais são os gêneros textuais que fazem parte da trajetória de Machado de Assis? Pessoal, o que é enquadrar em um único gênero? Alguns poetas, alguns escritores, vamos colocar o nome escritor, eles são só poetas. Outros são mais romancistas. Outros são mais dramaturgos. Lembra que no capítulo passado a gente estudou sobre os dramaturgos? Martins Pena, por exemplo? Ariano Suassuna? Pois é, Machado de Assis não tem esse enquadramento. Ele se enquadra em muita coisa. E um pouco dessa muita coisa que a gente pode citar é poesia, romance, peça teatral, crônica, conto, tá bom? Então pode pôr isso daí. Aqui pergunta quais são os gêneros textuais? Esses que eu acabei de citar. Pessoal, vamos dar uma lembradinha aqui? Tia, qual a diferença de gênero para tipo? Gente, tipo é a arcada maior. O gênero é o que sai dele. Como assim? Ó, o tipo textual, narração, do que sai dele? O conto, a crônica, né? O tipo textual, injunção. O que sai dele? Uma receita de remédio. Tia, a receita de remédio é um gênero textual? Uhum. Uma bula de remédio, um quadro de instruções, é um texto injuntivo, tá bom? E daí vai, diferenciem sempre isso, é muito importante, principalmente para vocês que logo logo estarão no ensino médio, tá bom? 4. Escreva a seguinte oração na voz ativa. Com a sua morte em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. Gente, essa frase aqui tá na voz passiva, né? Quando o sujeito recebe. Agora, quando o sujeito age. Olha como a diferença ficou pouca. Com sua morte, em 1908, Rui Barbosa o sucedeu. Quem é o sujeito aqui? Rui Barbosa. E o que ele fez? Ele sucedeu Machado de Assis. Tá bom? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Observe aqui na questão 4, nessa frase que está grifada. Com a sua morte em 1908, foi sucedido por Rui Barbosa. Pessoal, por que em 1908 tem vírgula, 2 vírgulas? Para intercalar uma informação. Presta atenção como ele é um termo acessório da oração. Com a sua morte, foi sucedido por Rui Barbosa.
Se eu tirar em 1908, muda a frase? Ele só está dando uma informação a mais. E essa informação a mais se chama termo acessório. Exemplo, tá vendo o brinco aqui na orelha da tia? Se eu arrancar esse brinco, eu vou me modificar por causa dele? Fisicamente não, só no aspecto. Mas se eu arrancar minha orelha? Nossa, modifica totalmente, né? Minha orelha já não é um termo acessório. Olha que horror, já pensou eu sem orelha? Olha lá. Ó, a minha orelha é um termo essencial, tá? Dicasinha de gramática aí pra vocês. Machado de Assis esteve envolvido com a criação de uma instituição que até hoje goza de muito prestígio no país. Que instituição é essa? Pesquisa e escreva com suas palavras qual a importância dessa instituição. Pessoal, é a Academia de Letras. Qual a importância dessa instituição? A Academia de Letras, ela rege muita coisa na língua do nosso país. Como ela funciona, os nossos acordos ortográficos são orquestrados por ela, tá bom? Atualmente, eu acho que a nossa Academia de Letras está muito corrompida, né? Tem umas pessoas lá que, tipo, na boa, nada a ver, sem lógica. Então, ela é muito importante? Mas antigamente ela era muito mais clássica, muito mais qualitativa, tá bom? Então, pessoal, é isso. Estudem bastante esse conteúdo, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem, tá? E caso eu esqueça, me lembra lá no grupo que eu preciso passar para vocês alguns nomes para vocês estudarem a biografia e a foto dessas pessoas para vocês estarem bem afiados pro teste. Boa sorte, bom teste. Qualquer coisa, tira dúvida com a tia Camila, tá bom? Usem bastante o dicionário e eu espero que algum aluno tenha feito a inscrição no Enem, tá bom? E é aquilo. Quem se prepara sai na frente de muita gente. Não existe isso de intelecto melhor do que o outro. Existe isso de intelecto desenvolvido. Então, vamos desenvolver o nosso, tá bom? Você tem capacidade, mas você tem que querer. Turminha, até a próxima aula. Um beijinho pra vocês.